Agora vai, né, galera? Agora vai. Eu estou ansioso pra caramba, nervoso aqui, galera do céu. Meu Deus do céu, nos ajude neste sábado, nesta grande final de Libertadores. Que os anjos digam amém, que o Flamengo possa conquistar esse título que é muito importante pra gente. Tá vendo essa camisa aqui? Flamengo. É de quando o Flamengo conquistou o Tri da Libertadores e o Tetra da Copa do Brasil, né? Daí o Flamengo fez essa camisa bem bonita. E daí, galera, o que que acontece? Amanhã, a essa hora, seremos tetracampeões, se Deus quiser, e o Flamengo vai fazer uma nova camisa em homenagem ao Tetra da Libertadores. Assim espero, né? Ufa! Vamos lá, galera. Comente aqui. Diga aqui nos comentários de qual cidade você é. Deixe aqui o seu palpite. Se você está nervoso, cara, conta aqui um livro, uma história aqui nos comentários. Põe para fora tudo que você está sentindo nessa véspera de uma data muito importante pra gente. Eu estou dormindo mal essa semana, cara, de tanta ansiedade e nervoso, né? É impossível não ficar ansioso e nervoso. Ai, meu Deus do céu, tá chegando a hora. Vamos lá pro vídeo. Temos aqui esse corte do programa Linha de Passe pré-jogo, né? Vamos ver aí as últimas análises antes de Flamengo e Palmeiras se enfrentarem nessa grande final de Libertadores da América. Fiz aqui uma introdução um pouco maior porque eu quis, sabe, falar aqui para vocês o que eu tô sentindo, tá bom? Vamos lá pro vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Simbora. Então, Geode, boa noite para você. O Felipe falou, sempre tem surpresas. Eu consigo imaginar que tipo de surpresa o Flamengo possa armar para o Palmeiras. E do lado do Abel, o Abel tem aquela coisa, eu gosto de jogadores que cumpram outras funções e tal. Aí nós estamos falando do Bruno Fux, é isso? É por aí? Pra gente tentar adivinhar um pouquinho das escalações, que eu acho que não é tão difícil assim da gente imaginar, né? Então, tudo bem? Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Primeiro que assim, o próprio Abel falou pra gente ontem, né, na entrevista, falando a escalação, acho que é meio óbvio. Como quem diz, eu poupei 11 jogadores, então você sabe quem são os 11 jogadores que vão entrar em campo. A questão que o Abel fala é como esses caras vão jogar, porque acho que na hora que o Abel poupou 11 jogadores da partida contra o Grêmio, muita gente falou, o Fux vai ser volante. E aparentemente, pelo que apurou o Vinícius Nicoletti, que é muito bem informado... Ele não erra uma, hein? Ele não tem errado uma. E aí o Fux deve jogar como zagueiro mesmo. Então o Fux deve ser um terceiro zagueiro, quer dizer, jogar como zagueiro ao lado do Gomes e do Murilo. E aí, quando ele fala das dinâmicas, para mim não é nem muito, como que vai ser o desenho tático. Vai ser um 3-5-2, vai ser um... Eu acho que vai ser um 3-5-2, pelo que o Nicoletti falou, com o Andréas, com o Veiga e com o Alan também marcando muito no meio campo, né? E não jogando apenas para frente, mas é um time sem volantes. Do outro lado, a gente tem um treinador que falou, pode ter surpresas. Eu acho que em relação ao Flamengo, talvez existam mais dúvidas. Não sei se dá pra gente chamar de surpresas, mas existem dúvidas, porque primeiro a gente não sabe se joga o Léo Ortiz ou se joga o Danilo. É uma dúvida que persiste, né? Ele dirimiu qualquer dúvida sobre o Pedro, e acho que isso também não era uma dúvida. Exatamente, todo mundo sabia, né? que o Pedro não ia jogar. As dúvidas talvez estejam em relação aos pontas, vamos dizer assim. Que joga também Carrascal, não seriam surpresas. Ninguém seria surpresa. Talvez o Luiz Araújo fosse mais surpresa. Acho que eu imagino mais o Carrascal jogando pela direita. E aí, Samuel Lino ou Cebolinha do lado esquerdo, para mim talvez esteja aí a grande dúvida. Surpresa, eu acho que quando o Felipe fala de surpresa, talvez ele esteja falando muito mais também de dinâmica, talvez de alguma movimentação diferente do que exatamente dizendo que eu vou ter uma surpresa na escalação, um nome que fuja destes nomes que a gente citou. A gente tem 3 reservas que a gente sabe que podem jogar, que podem começar como titulares. De resto, acho que o time vai ser aquele que todo mundo imagina. Porque falando assim, mudanças no Flamengo, Pedro, ele deu um indício numa dessas coletivas de que o Cebolinha deve ser titular, porque ele falou, a gente sabe que tem que priorizar o momento dos atletas. E naquele lado ali do Cebolinha, o momento é dele, não é do Lino, né? Tudo bem?
Tudo bem, William? Abração para você, Jean, Calçadio, fã do esporte ligado aqui com a gente durante todo o dia, ontem, hoje e amanhã também será assim aqui no estádio pelas ruas de Lima. É curioso, né? O Felipe, ele entendeu muito bem como ele traz para si o jogo de palavras. A gente vai ter um papo com ele hoje exclusivo, você comentava, eu e o Pedro Torre. E tem uma hora que eu pergunto a ele, porque não adianta de querer falar, vai jogar fulano ou Beltrano, ele não vai te entregar isso numa entrevista ali a menos de 24 horas pro jogo. Então eu perguntei, é mais importante o momento ou alguém que tenha uma capacidade de desempenhar um papel específico tático? E eu queria falar, em outras palavras, é mais importante o momento de Cebolinha ou talvez algo no específico de ordem tática que você queira do Samuel Lino, que com bola não está entregando o que a gente pode esperar? E ele fala, o momento ele é muito importante. Então ele começa a resposta sugerindo que o Cebolinha larga na frente. Mas também é importante frisar que precisa estar ali o jogador que vai cumprir o que eu quero do ponto de vista tático. Então ele já coloca uma pulga atrás da orelha. Eu não acho que o Samuel Lino esteja descartado para um início de confronto. Eu acho que o Cebolinha, a tal ascensão dele dentro da temporada, a recuperação dele na temporada, tem muito a ver com momentos específicos de entrada de segundo tempo, com a defesa um pouco mais cansada, com ajuda para furar um pouco mais uma linha de defesa adversária, quando já tem um cenário de dificuldade de penetrar nessa linha. Tem mais a ver também com um cenário específico de início de jogo, de uma linha montada ali de 5 a todo momento. Não acho que o Palmeiras vai ter uma linha de 5, 90 minutos ali para se defender contra o Flamengo amanhã. Então eu não descarto uma possibilidade. Hoje eu acho até que a gente pode ter um Samuel Lino de início. Samuel Lino de início, fazendo um papel que ele queira para brecar algum tipo de interação do Palmeiras por aquele lado. E aí sim você tem um Cebolinha com fôlego para um segundo tempo, que sabe para uma prorrogação. Você tem um Luiz Araújo também com fôlego para um segundo tempo, talvez com uma prorrogação. E eu acho que ele precisa, é aquela tal brincadeira, caramba, quando o Felipe Luiz olha para o banco, olha o elenco que ele tem, olha o nível de opção que ele tem. E acho que pode entrar aí esse tal nível de opção, essa possível mudança com o Cebolinha e com o Luiz Araújo. Não me surpreenderia Carrascal de um lado e Samuel Lino do outro. Talvez cumprindo muito mais o que o Felipe quer do que entregando uma expectativa do torcedor que está há muitas semanas naquela de Samuel Lino não entrega com bola, Samuel Lino não entrega com bola, o que está fazendo? Está fazendo algo que o Felipe Luiz queira para aquele tipo de confronto. E o jogo Pedro, amanhã é muito específico. Fala, agora, você que acompanha, acho que assim, o Carrascal está bem à frente do Luiz Araújo. Na relação Carrascal-Luiz Araújo, me parece que o Carrascal tem um percentual bem maior do que o Cebolinha tem em relação ao Samuel Lino ou vice-versa, né? De acordo, e se a gente para ver também, momentos do Flamengo na competição, a competição do Flamengo ela não é brilhante. O título de 2019 tem um outro desenho, o título de 2022 tem outro desenho. A Libertadores do Flamengo, que está aqui o Calçado, participou de praticamente todas as transmissões, ela não é brilhante, ela tem uma classificação sofrida, ela tem mata-mata com histórias ali de muita particularidade, a própria classificação tem contra o Racing. Momentos bons. Só que o Carrascal ele começa a se apresentar como um cara decisivo justamente em jogos de Libertadores. Então acho que isso também entra no balaio que o Jean fala de estar um pouco na frente da briga. É um cara que quando foi chamado ali para mostrar que não tinha garrafa vazia para vender em jogo decisivo, se apresentou. Isso acho que coloca ele um pouco na frente sim nessa briga com o Luiz Araújo. Algo que o Samuel Lino não apresentou, algo que o Cebolinha apresentou em determinadas situações de jogo, que ele pode ser utilizado em determinadas situações de jogo. Olha eles aqui, galera, ó. Eles estão falando daqui, ó, desse ponto aqui do estádio, ó. Que legal, né, cara? Jogo amanhã. Não talvez para início, para 90, para 120 minutos. E aí, né, Calçade, a gente falando de dinâmicas, né? As dinâmicas do Abel aqui, que o Jean também citou. A gente falou do Fux, mas muito dessa dinâmica, a gente discutiu um pouquinho mais cedo na equipe F, vai passar por Andréas Pereira, né? Tudo bem? Olá para você que nos assiste. Bom, a gente está ali com menos de 20 horas. Tá chegando. Para a final, ela está chegando, né? E é uma final, assim, do lado de fora até agora, bem legal, porque a gente tem várias possibilidades. As duas equipes, eu imaginava que elas chegassem a uma final de Libertadores num ritmo melhor, mas é preciso entender o calendário que a gente tem ainda no Brasil. Isso é muito difícil de acontecer, porque a gente leva os times para um desgaste que é quase impossível. Isso é uma pena, porque é um futebol que tem, no caso dos dois, Palmeiras e Flamengo, investindo muita grana e eles acabam sendo vítimas de algo que eles não ajudam a resolver, que é o calendário. E pela força que eles têm, eles poderiam pressionar mais. Talvez a gente esteja caminhando para isso. O futebol brasileiro tem uma série de reformas acontecendo agora. É o momento. Vamos ver se a gente consegue arrumar o calendário. Porque do ano que vem só foi ajeitado para poder... Isso. Né, mas vai continuar apertado. Entre aumentar o número de dias do ano
porque é uma coisa mais difícil. Isso é um pouco complicado. Então a gente deu um jeito aí. Mas são duas grandes equipes que jogam de uma forma diferente, que pensam diferente. É o Flamengo, que neste período de Abel teve vários treinadores, 5 anos de Palmeiras. Eu até falava ontem, o torcedor mais jovem, o palmeirense mais jovem, tem 18 anos, vai. Sim. Aquele menino começa aos 12, 13, se encantar pelo futebol, ele não sabe o que é trocar de treinador. Não sabe o que isso não acontece na vida dele, né? E eu sempre digo para os palmeirenses, vocês querem tirar o Abel? Porque amanhã sim, ou o Abel é gênio, se ganhar a Libertadores, ou o Abel será defenestrado, né? Tchau, Abel. O palmeirense não sabe o que é ter um treinador a cada 6 meses, né? É bom pensar nisso. Sim. E ele é um cara que tem, às vezes ele tira um coelhinho da cartola, vem uma novidade. Ele entregou demais, né? A gente sempre fica na dúvida. Ele ofereceu demais. Olha, esse aqui é o time, são 11, eles vão ficar treinando, não vão jogar contra o Grêmio, vão viajar, esse aqui é meu time. E ele diz, o que muda são as funções. Isso. E aí muda. Já no Flamengo, você pode discutir Danilo e Léo Ortiz, Carrascal ou Luiz Araújo, acho que vai de Carrascal, Lino ou Cebolinha, mas é o Flamengo num estilo que se modifica menos. E o Palmeiras sabe que precisa de algo mais para enfrentar o Flamengo nesse momento. Eu acho que o Fux vai ser dentro desse panorama de jogadores que cumprem várias funções, é o cara que vai ter a leitura do momento. Precisa subir para pegar alguém entre linhas, pode ser o Fux. De repente o Fux pode ser o primeiro volante, a situação de jogo é que vai determinar. E ficar com Veiga e Andréas no trio. É aí que entra a dinâmica do Andréas que eu te falei. Aí vem linha de 4. O Piquerez é um cara que já jogou por dentro como zagueiro. Lateral. Então você tem o Alan também que faz isso. Pode ser um beirada, aquele que fica em cima da linha, que vai para o mano a mano com o zagueiro ou com o lateral, mas pode jogar por dentro. Eu acredito que ele faça este movimento muito amanhã por dentro, porque você tem o Kelvin, que é o lateral que passa. O Alan pode ser o cara que vai atacar a linha defensiva do Flamengo, que é uma linha alta, e provavelmente não vai ter Léo Ortiz. É um cara que não mostrou estar em condições de jogar 90 minutos. Para que começar um jogo com alguém que você vai ter que substituir? Vamos ver o que o Felipe Luiz nos apresenta. E o Flamengo acredito que vem com Carrascal. O Lino é um cara, ao contrário do Cebolinha, né? Se a gente está falando de vamos simplificar, 2 pontas, mas com origens diferentes. O Cebolinha, um atacante puro, o tempo todo na área, o tempo todo puxando contra-ataques. Mas que chuta de fora também, quando precisa. Chuta bem. Chuta bem. E o Lino, com o Atlético de Madrid, que a gente acompanhou muito fazendo jogos de espanhol, o Lino já jogou, fez movimento com o Simeone para dentro do meio de campo, já jogou com 3 zagueiros na beirada, já foi um cara das bolas longas, e ele domina muito bem, ele recebe a bola longa. Então ele tem, embora não seja o melhor momento dele, pode ser um cara que dê uma segurança que o Felipe Luiz precisa. Eu acho que esse jogo aqui a gente tem que entender que ele pode ter 120 minutos. Sim. Querer, desde o primeiro minuto, assim, algo muito ousado que coloque em risco o placar, isso é perigoso. Agora, o Palmeiras com a escalação que, em tese, ele apresenta, vai ser um Palmeiras que precisa estar encaixadíssimo. Tá certinho, tá redondinho. Encaixadíssimo e redondinho. Porque não permite falhas ao ter o Andrés Pereira como primeiro volante. Você passou por coisas legais aí pra gente imaginar. Então amanhã é mais um jogo de xadrez. Aquele jogo que a gente viu no Maracanã, Palmeiras e Flamengo, nada tem a ver com isso aqui, para quem olha, vê aquele jogo. Acho que tem. O Palmeiras apertou no começo e tal. Muito a ver. Qual a conexão que a gente tem? Ambiente, competição, tudo mais, é outra coisa. Agora, conexão de dinâmicas que podem acontecer por ali, sim. O Bruno Fux, inclusive, o jogo passa por algumas perseguições que ele não faz e saindo de uma linha de zagueiro. Foi mal naquele jogo. É curioso, porque ele vinha num momento muito bom, só que ele sai numa bola errada, só para de passagem, sai numa bola errada contra um cara que gira muito bem e desmonta todo o jogo. Só que tem conexões, tem dinâmicas de jogo do Palmeiras que sim, que podem
ser replicado aqui amanhã. Mas não, quando o Abel fala em coletivo, né, que é algo totalmente diferente, acho que tem muito mais a ver com ambiente, situação de tabela. Era um jogo no Maracanã, não era um jogo em Lima com 2 torcidas dividindo arquibancada. Mas só para a gente não tirar também totalmente. Dinâmicas em campo, algumas são semelhantes e podem ser semelhantes amanhã, Jean. Eu acho que o Abel de fato se referia a ambiente, o jogo é completamente diferente e tudo mais, mas eu acho que é muito diferente a começar pela escalação do Palmeiras, porque a gente lembra da presença do Fux no Maracanã, porém ele tira o Murilo do time. Foi. O Fux fez uma dupla de zaga com o Gustavo Gomes. Então, acho que a simples presença dos 3 volantes e, segundo a informação do Nicoletti, do Fux jogando como zagueiro, então nós estamos falando de 3 zagueiros de fato, acho que já muda muito a dinâmica desse time do Palmeiras. É verdade que o Palmeiras jogou pouco com 3 zagueiros de fato, né? Em vários momentos em que o Fux entrou nesse time, ele entrou até para jogar como volante e desempenhou bem essa função. Mas também a gente precisa lembrar que o Abel muitas vezes, acho que na história da Libertadores principalmente, muitas vezes o Calçade lembrava, né? Surpreendeu na escalação, surpreendeu na forma de jogar, e essas surpresas traziam equipes que a gente não tinha visto jogar daquele jeito. E aí, é claro, como vocês disseram, se ele perder, Pardal, né, que é uma alcunha usada pelos torcedores críticos do Abel, Pardal inventou e tudo mais. Se ganhar, é o gênio que trouxe a ideia, o Abel tem um plano, etc. e tal. O Pardal que ganhou a Libertadores do Flamengo, sobre esse ponto de vista. Exato, né? e que ganhou. Pardalando, né, como diria o outro, ele pardalou, então deu certo. O Scarpa apareceu como ala esquerdo. Né? Não, sem dúvida, eu acho que assim, ele tem muitos méritos em vários jogos, especificamente de Libertadores, né, jogos contra o Atlético também, às vezes até tomando decisões que não agradavam a torcida pela maneira de jogar, mais defensiva, quando o adversário era notadamente mais forte, e acho que não se discute que tecnicamente o elenco do Flamengo é mais forte do que o do Palmeiras. Não quer dizer que o do Palmeiras seja ruim, pelo contrário, é um baita elenco, é muito forte, mas acho que quando a gente fala das dúvidas que o Flamengo tem para o time titular, isso talvez se deva muito mais à qualidade dos jogadores que ele tem no banco. Então você fala, legal, o Carrascal, teoricamente, tem que ser titular, porque está jogando muito e tal. Só que o Luiz Araújo, quando entra, faz o que faz. O Cebolinha era o reserva do Samuel Lino, e aí é um jogador que dificilmente seria reserva em qualquer outro time do Brasil. Então acho que tem esse ponto, né? Quer dizer, as dúvidas que o Felipe Luiz tem, elas se devem muito a qualidade do elenco. E o Abel tem que, de fato, tentar encontrar algo diferente até pelos momentos das duas equipes. Melhorar o rendimento. Isso, porque a gente está falando de um Palmeiras que há 5 jogos não vence. E um Flamengo que, bem ou mal, também está muito sofrido, né? É um absurdo, olha só, para a gente reforçar isso, é um absurdo, cara, que num jogo desse tamanho, com esses 2 times espetaculares, com esses 2 técnicos acima da média, a gente chega aqui para uma final de Libertadores e tá todo mundo com a língua de fora, tá todo mundo quebrado, cansado de uma sequência de jogos absurda, jogando em data FIFA, jogando com reserva. Então, assim, tudo que o calendário brasileiro representa tira muito, não vou dizer da grandeza da final, a final é tão grande quanto ela seria de qualquer maneira e tal, mas possivelmente tire muito da qualidade do que poderia ser esse jogo. E talvez não seja, talvez seja, mas enfim, é evidente que as 2 equipes não chegam a esse jogo da melhor maneira do ponto de vista físico. Fora desfalques importantes, seria muito legal ter numa final o Pedro, lá do Flamengo, Lucas Evangelista, estava bem demais. O Paulinho, o Léo Ortiz, que a gente não sabe o Léo se vai Ortiz. jogar ou não. Olha só os caras. O Léo Ortiz pode ser até que jogue, mas olha só os caras que a gente citou aqui que decididamente não vão jogar essa Vejo decisão. que alguns jogos são referência para Palmeiras e Flamengo, para entender esta final aqui. Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras no Maracanã, vitória do Flamengo 3-2. Não foi um início ruim do Palmeiras. Não é Pelo contrário, a gente precisa contar o jogo dizendo que se não fosse a atuação do Pedro, a atuação coletiva do Flamengo, ela não é exatamente brilhante. Não é brilhante, mas ele ganhou o jogo. A genialidade do Pedro, no que cabia ali, que era muita pressão, o Palmeiras subindo, então era um escape. A bola escapou, o Rossi foi rápido, uma saída de bola rápido, o Pedro com muita qualidade. O Pedro depois com qualidade, depois com pênalti. Mas é isso muito bom, pelo contrário do Palmeiras no Maracanã. E o Palmeiras tem 2 trocas em relação àquele jogo, 2 trocas. Ele tem
Carlos Miguel, Kelvin, o Gomes, Fux, Piquerez. Entra um zagueiro, entra um Murilo. zagueiro, sim. Sai o Aníbal Moreno. Sim. Tá? Que E tá entra muito na mal. vaga daqui. Então ele pode ter um desenho diferente. Esta é a vaga que foi cedida para mais um zagueiro. Sai o Felipe Anderson e o Maurício, aí entra o Alan e o Veiga. São 3 as trocas. Muda um pouquinho a forma de jogar do Palmeiras. Eu vejo como esta escalação provável de amanhã um ajuste em cima deste confronto aqui, em que o Palmeiras não aproveita o placar, mas aproveita muito o que aconteceu no jogo e serve para o Flamengo do Felipe Luiz para observar o adversário. Outro jogo que é importante para entender, aí no caso específico do Palmeiras, é o 3-0. O 3-0 que você olhava para a entrada da área, eu lembro bem, ao ladozinho, a gente olhava um meio de campo esvaziado e o Abel mexendo no entorno e não no problema. O Veiga totalmente assim, sem condição, perdido, porque ele não conseguia assim, brecar, né? Travar uma LDU que jogou numa rotação. Isso é muito importante para os dois, hein? Se quem entra meio para baixo assim, dança. Então, assim, a rotação, energia, a disposição, o comportamento tem que ser 100 a 100. Não dá para negociar isso. Então, era um Palmeiras abaixo. Vejo eu, a interferência da altitude, ela existe sim, mas aquele jogo era muito mais que a altitude, era um problema tático e ele não pode esvaziar a entrada da área, porém ele tem o Andrés Pereira. Então eu acho que aí começa a se justificar o terceiro zagueiro, pelo seguinte, você imagina, Kelvin e Piquerez Piquerez em Carrascal faz movimento para dentro e o Piquerez acompanha muito bem esse tipo de situação. Kelvin em Cebolinha ou Lino. Ali pode ter um problema. É um lateral ofensivo que sofreu demais em Quito. Mas aqui, você tem 2 jogadores do Flamengo. O atacante, Bruno Henrique, para 2 zagueiros, não para 3. Se deixar 3 com ele, a conta não bate. Tá bom, um zagueiro marca, outro na sobra. Sobrou um zagueiro. Este zagueiro que sobra é o zagueiro de movimentação do Arrascaeta. Esse que tem que ser a prioridade de marcação, porque é o cara mais decisivo do jogo. À frente, enquanto o Arrascaeta estiver numa zona de controle do Andrés Pereira, aqui, Andrés Pereira, Arrascaeta. A hora que o Arrascaeta começar a sair para tirar o Andrés Pereira de frente da área, ou jogar nas costas, aí o zagueiro salta e ele é o jogador do Arrascaeta. Este movimento, vejo que a tentativa é essa. E aí as coisas começam a se encaixar. Precisa estar muito bem encaixado, porque o desencaixe você tem o Bruno nas costas. Não, mas mas o Bruno está com 2 zagueiros. O Abel é o cara do encaixe. Sim. Ele é o homem do encaixe. Os caras estão acostumados a ouvir isso. Encaixou, acompanhou. Agora, cara, um vacilo, por isso que o futebol tem um imponderável que é gigante. Né? Um vacilo dança. E o Flamengo também, porque o inverso, ele é real, né? Eu tô curioso, Calça. Vale para os 2 lados. É que o Flamengo, a gente conhece mais o estilo, ele é mais... ele permanece no Flamengo. Quando você troca de jogadores, mas o estilo permanece. A identidade, né? Como o Abel Felipe pode falou. mudar um pouco a identidade, ela é mais mutável. Sabe onde eu olho, Calça? Você lembra Flamengo e Chelsea? Você tem o Bruno entrando no segundo tempo, diante de algo que começa a se fechar também para bater com 2. Tem um cara que joga muita bola ali pra mim naquele Flamengo, que é o Jorginho. O Jorginho naquela partida. Ele vinha fazendo... Foi ótimo. E aí, esses encaixes você canta, eu tô curioso para entender. Porque quando você fala de 2 zagueiros no Bruno, eu tenho uma dúvida de quem é que vai bater no Jorginho. Porque você começa a pegar esses 4 caras da frente, teoricamente 5 para pegar 2 no Bruno, alguém na sobra. A ideia é que sejam os meias. Exatamente. E aí eu acho que a movimentação do Jorginho, ela precisa ser muito bem fiscalizada. Esse desencaixe, que é onde você fala qualquer ajuste ali pode acabar, eu tô curioso para esse tipo de encaixe. Se vão ser 2 no Bruno, se vai subir um pouco mais, se vai se revezar nesse encaixe do Arrascaeta. Eu acho que vai passar muito por aí. Mas é muito bacana porque assim, a gente tá aqui quase meia hora já, ainda temos bem mais 1 hora de papo, e a gente consegue falar de nuances do que vai acontecer, que a gente vai tentar se debruçar com 10 minutos de jogo para começar a ver encaixe e de bola. E é complicado, o Calcio já falou, o Jean já falou. Imagina todo mundo fresco, porque vai estar calor aqui, vai estar calor. Agora a gente está aqui, o pessoal pode estar olhando, a gente está de casaco, mas é coisa de 1 hora para cá. Antes dessa 1 hora, até o início da noite, é muito quente aqui em Lima, e a previsão para amanhã
é igual. Então, é uma pena, porque é tanta nuance, é tanto encaixe, é tanta possibilidade. É o Felipe indo para a coletiva falando, olha, eu não sei qual é o plano para o Abel, mas eu estou preparado para qualquer tipo de abordagem dele. É o Abel virando e falando para o Jean, o Nicolete trazendo informação. Não, está muito claro, eu já sei que eu tenho, mas certamente estão claras as peças, não os desenhos. Não então, a assim, forma como ele vai, a gente não tem como virar aqui e falar, é assim. E isso é bacana para o debate, porque a gente pensa que pode acontecer, que tem mais de uma possibilidade, e olha amanhã e fala, é capaz de amanhã virar falando, foi nada do que a gente projetou. Pode ser. Tem uma mudança aqui. Inclusive até de nomes. Exato. Ele pode. Porque é o seguinte, é fato que ele entregou a escalação uma semana antes. Tá aqui meu time. Galera, só digo uma coisa, o programa Linha de Passe é bom demais, nem dá vontade de parar de gravar, cara, dá vontade de gravar o programa inteiro, só que eu não posso fazer isso, logicamente, né? Já faço muito trazendo esse corte grande. Bem, será que teremos novidade? Temos aqui a provável escalação do Flamengo. A escalação do Flamengo tem time tem dúvida na defesa e mudança no ataque para a final, tá? Vamos aqui então. Flamengo encerrou na manhã desta sexta-feira em Lima, no Peru, a preparação para a final da Libertadores contra o Palmeiras. E o time de Felipe Luiz deve ter mudanças para a decisão deste sábado, às 18 horas de Brasília, no Monumental de Lima. Léo Ortiz se recupera de uma lesão no tornozelo direito, mas treinou normalmente com o grupo no centro de treinamento da Videna. O zagueiro foi preparado para ficar à disposição dessa partida. A escalação como titular será decidida por Felipe Luiz em conversa com o atleta e o DM, Departamento Médico. Uma avaliação no dia da partida é importante para bater o martelo. Sem o camisa 3, Danilo forma dupla com Léo Pereira, se for o caso, né? Dito isso, temos mais aqui, ó. A principal dúvida está no setor ofensivo. Luiz Araújo, Everton, Cebolinha e Carrascal disputam 2 vagas ao lado de Bruno Henrique no trio ofensivo em um destaque mais móvel, né? Em um ataque mais móvel. Tô atropelando aqui. Apesar de ter viajado com a delegação, Pedro continua em recuperação da lesão na coxa esquerda e está fora da partida. Infelizmente, né, galera? Grande perda, né? A provável escalação do Flamengo tem Rossi, Varela, Danilo, Léo Ortiz, a dúvida, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, junto com Luiz Araújo, Cebolinha é dúvida, Carrascal e Bruno Henrique. Cara, eu iria de Cebolinha, Carrascal e Bruno Henrique. Eu deixaria o Luiz Araújo no banco. Porque, galera, a gente tem que analisar momento. Cebolinha vive um bom momento, né? Felipe Luiz faz mistério com a escalação e só confirmará os 11 titulares para o elenco na manhã da partida. Amanhã cedo, né? Quando fará uma reunião de vídeo para ajustar os últimos detalhes do plano de jogo para enfrentar o Palmeiras. Flamengo e Palmeiras se enfrentam para decidir o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores. O rubro-negro foi campeão em 81, 2019 e 22, enquanto o Alviverde ganhou em 99, 2020 e 21. Tá aí, galera. O que vocês acham? Vídeo bacana, né? Merece like? Então deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Deixa eu mostrar mais uma vez. De repente você ainda não viu essa camisa, tá? Essa camisa aqui você encontra nas lojas oficiais do Mengão. Olha aí, galera, Flamengo. Essa camisa aqui foi uma camisa comemorativa de 2022, né? O Flamengo lançou para o Réveillon. O Flamengo em 2022 conquistou o Tri da Libertadores e o Tetra da Copa do Brasil. Então eles fizeram o Fla com 4 e o Mengo com 3, né? Ficou bem bacana, bem criativa, né? Tomara que agora nós possamos ter uma nova camisa dessa daqui, cara. Com o 4 aqui mesmo, né? E o Mengo. Tetracampeão da Libertadores, se Deus quiser. Valeu, tamo junto, saudações rubro-negras. Fui.